Negócios com Impacto. Olá, bem-vindos a mais um Negócios com Impacto, um podcast da Renascença em parceria com a Católica Lisbon. Eu sou a Filipa Ribeiro e hoje falamos com uma empresa que quer ajudar outras empresas a juntar tudo no mesmo cartão, outros benefícios para os trabalhadores, desde subsídio de refeição, seguros de saúde e outros descontos, tudo na mesma plataforma. É a Coverflex e comigo está um dos fundadores, o Rui Carvalho. Bem-vindo, Rui. Obrigado. Rui, antes de falarmos da empresa, pergunto desde já se ser empresário foi sempre uma ambição ou algum sonho de criança. Já imaginava o futuro a passar por aí? Por acaso não, quando era mais novo queria realmente era ser desportista profissional, mas tinha bastante empenho, mas faltava-me qualidade em certos domínios. Comecei a sonhar com isso, na verdade, na Católica. Foi a primeira vez que estive exposto a isto e participei num programa de startups e acabei por ter acesso a financiamento. Na altura acabei por não seguir com esse projeto, mas foi aí que eu comecei a sonhar e depois percebi que ia passar por aí o meu caminho. E, portanto, na Católica, quando é que passou pela Católica? Ou seja, estávamos no ano de... De 2007 a 2009. Foi um ano de transição, foi o início do processo de Bolonha. Eu, quando entrei noutra faculdade, entrei com a expectativa de fazer um curso de 4 anos, foi interrompido ao final de 3 anos e disseram agora decidem ir para o mercado de trabalho ou fazer mestrado. A Católica estava muito organizada portanto, no final do período curricular, em maio, a Católica estava muito organizada, as outras faculdades não estavam. Acabei por optar pelo programa da Católica e tive muita felicidade, porque na verdade houve uma confluência de alunos de várias universidades, mesmo internacionais, portuguesas. O programa curricular foi muito diferente, ou seja, enquanto a licenciatura foi muito mais o estudo próprio, no mestrado acabou por ser muito mais trabalhos de grupo e muito mais desenvolver social skills, e isso acabou por ser fundamental para mim, para além de todos os professores que a Católica tem, que são de renome. Portanto, a partir de 2007 começou a crescer a vontade e talvez a curiosidade por construir uma empresa. Como e quando é que chegamos à Coverflex? Comecei a minha carreira em consultoria, que é um destino normal para quem sai de um curso de gestão /finance, e depois acabei provavelmente há 10 anos atrás, acabei por me juntar a uma startup. Foi no início do movimento de startups em Portugal, em que começou a haver cada vez mais financiamento. Um dos meus sócios atuais, o Miguel Amar, levantou uma ronda de financiamento muito grande para uma empresa chamada WePlaces, e foi aí que eu comecei a sentir curiosidade. Acabei por me juntar a uma startup, não como fundador na altura, mais para conhecer e para ajudar a desenvolver. Tive 2 experiências de startups e, a altura, disse que queria fazer a minha própria, e foi aí que acabou por surgir o projeto da Coverflex. Em 2020 começou a desenhar a ideia. Como é que foi os passos iniciais? Chamou amigos, conversou com amigos? Como é que desenvolveram financiamento? Como é que conseguiram? Sim. Na verdade, um dos nossos sócios, o Nuno Pinto, estava com uma ideia de fazer uma plataforma para vender seguros e gerir seguros B2B. Na verdade, foi assim que levantámos a primeira ronda de capital, tivemos acesso a uma ronda de 5 milhões de euros, começámos a desenvolver o produto, só que à medida que íamos falando com potenciais clientes e estávamos a desenvolver o produto, começámos a perceber-nos que o seguro era apenas um dos benefícios e que faria sentido fazer uma plataforma mais alargada. Começámos, no fundo, a mapear aquilo que era o mercado das soluções existentes e começámos a perceber que nas soluções existentes, especialmente para PMEs, faltava muita flexibilidade e a experiência não estava virada para o utilizador final, para o colaborador, que havia uma grande falta de satisfação com as plataformas atuais. Começámos a pensar se nas nossas experiências anteriores tínhamos passado por isso, realmente tínhamos todos passado por isso, todos os fundadores, e começámos a apontar nesta direção de uma plataforma que nós hoje chamamos de compensação, que no fundo tem tudo aquilo que é benefícios extrasalariais. Como os subsídios de refeição, como eu dizia inicialmente, os seguros de saúde, outros descontos. Portanto, quando a Coverflex é lançada oficialmente, vai apenas com seguros de saúde ou já integrava? Já integrava tudo, ou seja, foi uma conversa engraçada com o investidor, que foi colocar o dinheiro com os investidores, que foi colocar o dinheiro com este pressuposto. Tivemos uma conversa com eles a dizer, este pressuposto é interessante, mas isto integrado no resto de tudo que nós estamos a ver aqui. E, portanto, começámos a desenvolver, a apontar, apesar do nosso MVP, que nunca chegámos a lançar, ser só seguros, depois a versão que já lançámos ao mercado já tinha tudo. Isto em 2021? Foi início de 2021, começámos a ter os primeiros clientes. E a pandemia não prejudicou na altura? Ajudou, a pandemia de facto ajudou, foi um bocadinho ao contrário, que foi, nós quando começámos, íamos começar uma lógica de escritórios, portanto chegámos a contratar escritórios em Lisboa e no Porto, e tivemos uma semana de escritório no Porto, até o dia em que toda a gente foi mandada para casa, e nós ficámos um bocadinho com um ponto de relação, como é que vamos fazer, nós todos estávamos habituados a trabalhar em escritório e pensámos, como é que vamos trabalhar num ambiente totalmente remoto com o meio da pandemia, e acabamos por ter essa felicidade que foi, obrigou-nos, no fundo,
as relações profissionais, aqui muito alavancado nos fundadores, que conheciam muitas empresas. As primeiras vendas, na verdade, foram a outras startups e a outras empresas do ecossistema ou pessoas conhecidas. E depois, ao final do meio ano, tivemos uma venda muito grande, que foi a PricewaterhouseCoopers, tornou-se um cliente de referência que depois acabou por acelerar. No fundo, se uma PricewaterhouseCoopers estava a comprar a plataforma, dava um sinal de segurança ao mercado relativamente àquilo que a plataforma conseguia fazer. Portanto, essa aposta foi fundamental. Neste momento, quantos clientes já têm? Nós, neste momento, acabamos de atingir um marco muito importante, 10 mil empresas, 200 mil utilizadores na nossa plataforma e, portanto, é essa a dimensão atual. E o que é que oferecem? Ou seja, oferecem uma só plataforma com tudo, ou o cliente pode ajustar conforme os subsídios e os benefícios que tem dentro da empresa? É isso. Nós, no fundo, o que é que fizemos? Olhámos para todas as dimensões da compensação e fatiámos todas as dimensões da compensação. E, portanto, no fundo, damos essa flexibilidade, por um lado, às empresas, ou seja, a empresa pode chegar ao pé de nós e querer só o cartão refeição, por exemplo, ou querer só seguros connosco, ou pode querer o pacote completo. Ao final do dia, o que nós queremos é o pacote completo, que é tudo no mesmo sítio, e depois permite essa flexibilidade ao utilizador final de customizar um bocadinho a compensação aos seus interesses. Ou seja, quando nós olhamos uma perspectiva de benefícios flexíveis, nós temos, por exemplo, os cheques creche, os PPRs. Obviamente, se calhar quem está a contratar um cheque creche não quer um PPR, e a nossa plataforma permite fazer essa gestão, ou seja, o utilizador final, sempre virado para a experiência do utilizador final, tomar a decisão. Nunca houve nenhuma dificuldade? Foram tantas, são todas diárias. Sim, acho que as rondas de capital acabam por ser sempre um ícone muito importante e, portanto, são sempre complexas na sua natureza, porque é preciso comprovar, no fundo, a investidores que vão colocar uma quantia bastante substantiva que o negócio tem futuro, tem viabilidade e que nós somos pessoas competentes para o fazer e, portanto, isso é sempre uma dificuldade. Mas acho que têm sido tudo desafios que são ultrapassáveis. A verdade é que nós olhamos sempre às dificuldades, olhamos e pensamos, o que é difícil é fazer uma ronda de capital, mas depois quando o dinheiro entra, o que é difícil é crescer o que nós temos que irmos crescer e, portanto, são constantes, mas isso também é o que nos motiva. Mas neste momento, tendo já uma boa base de clientes, o negócio já se torna sustentável? Sim, o negócio hoje poderia ser sustentável. Continuamos sempre numa lógica de perceber, nós olhamos sempre para o investimento numa lógica de qual é o retorno deste investimento, não é? Portanto, muitas vezes o negócio em Portugal, por exemplo, já é bastante sustentável e, portanto, não há um negócio que carece de investimento que não faça sentido. Mas, por exemplo, quando olhamos para mercados novos, são mercados que necessitam de investimento, não é? Quando olhamos em criar uma empresa noutro país, temos que contratar pessoas de vendas, temos que contratar pessoas de serviço ao cliente, etc. Isso são tudo investimentos. Nós olhamos sempre qual é o retorno que esse investimento vai trazer. E se o retorno que esse investimento vai trazer nos agradar a nós e agradar a investidores externos, nós propomos, no fundo, essa proposta de valor. Aproveitando já que falou em investidores externos, como é que está a Coverflex no estrangeiro? Qual é a vossa presença? Nós no fundo, o nosso ano passado foi o primeiro ano completo em Itália, portanto, a Itália foi o mercado que nós decidimos lançar. Em primeiro lugar, foi uma escolha que foi difícil de explicar a muitas pessoas, porque toda a gente achava que fazia sentido era a Espanha, porque já está aqui ao lado. Existe um conjunto de fatores que tornaram a Itália bastante interessante. O primeiro ano completo do ano passado. Este ano é o primeiro ano que nós já estamos com um produto também completo em Espanha. Aquilo que nós observamos nos últimos 2 trimestres é que ambos os mercados estão a trazer o mesmo número de colaboradores, ou seja, o número de utilizadores, iguais a Portugal, o que é um motivo de satisfação. Se olharmos na proporção destes mercados são muito superiores a Portugal e, portanto, têm potencial para trazer ainda mais. Porquê? Agora a curiosidade, porquê a Itália? E como é que fizeram, ou seja, como é que se estabeleceram lá? Ou fazem tudo a partir daqui ou têm alguém lá a trabalhar convosco? Sim, porque a Itália, nós no fundo olhamos para aquilo que era um mercado de benefícios. Estes mercados de benefícios tipicamente têm uma série de regulações em cima, ou seja, que tipo de benefícios acabamos por... os conceitos são sempre os mesmos, temos sempre a volta de um cartão de alimentação, de produtos para a reforma, fundos de pensões, pagamento de escolas de filhos, mas apesar de eles serem similares, acabam por ter muitas diferenças na prática. Portanto, seja a poupança para as empresas, seja a poupança para os colaboradores, etc. Nós procurámos aquilo que fosse um mercado ainda por explorar, ou seja, sempre nesta proposta de valor de PMEs, que nós acreditamos que é um mercado que ainda está por explorar significativamente. Olhamos para aquilo que eram poupanças para os colaboradores e poupanças para empresas e olhamos para aquilo que era uma dimensão do mercado suficiente para fazer uma ronda de investimento. E, portanto, acabou por ser Itália, que acaba por ser, se calhar, um dos maiores mercados mundiais nesta área, com um potencial também para crescer, e depois acabamos também por olhar para
para, por exemplo, um mercado como a França e como o Brasil, já tínhamos competidores, se calhar, que estavam com propostas de valor similares à nossa e, portanto, não seriam a seleção natural. Seria mais difícil de fazer crescer. E aquela questão, repito, fazem a gestão a partir daqui ou contrataram alguém em Itália para... Nós acabamos por fazer equipas locais, ou seja, do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento da plataforma, fazemos tudo centralizado. Portanto, nós dividimos em equipas que são centrais e equipas que são locais. Tipicamente trabalhamos do ponto de vista de tudo o que é client-facing, ou seja, pessoas que estão à frente de clientes, contratamos local e acabamos por ter essas pessoas também ir a reuniões presenciais quando assim é necessário. Tudo o que é desenvolvimento central fazemos a partir daqui. No caso de Itália, acabámos por entrar via aquisição de uma empresa, porque no fundo era preciso uma licença específica e no fundo para acelerar esse processo adquirimos uma empresa que já tinha essa licença. Até porque a Coverflex tem crescido também um pouco aproveitando a oportunidade de juntar outras empresas ao negócio. Sim, não é o nosso foco a aquisição, nós fazemos taticamente essa aquisição, ou seja, nós mesmo quando adquirimos empresas acabamos por trazer os clientes dessas empresas para a nossa plataforma, ou seja, existe uma lógica de aquisição que é só crescer volume, mas manter plataformas distintas. Nós não temos esse objetivo. Nós quando adquirimos é sempre muito tático. Esse caso da Itália foi uma licença que precisávamos. No caso de Portugal, houve outra empresa que no fundo, o que é que acontece? Os cheques, o pagamento de escolas é obrigatório haver um acordo entre as plataformas e as escolas e, portanto, um dos principais dificuldades que tivemos no início era, queríamos, por exemplo, trabalhar com uma PricewaterhouseCoopers, eles diziam, olha, vocês precisam ter 150 escolas, que é o que os nossos colaboradores utilizam, e nós não tínhamos as 150 escolas, e, portanto, o que fizemos foi adquirir uma empresa que já tinha esses protocolos todos. Portanto, nós olhamos sempre para a coisa muito taticamente, não na lógica de crescer. Exatamente, acelerar o processo. Fizeram também recentemente uma grande aposta na inteligência artificial, desenvolveram uma ferramenta que ajuda na literacia financeira. Podemos falar sobre isto? Podemos. Estamos nos primeiros passos, na verdade. Estamos há um ano nos primeiros passos da inteligência artificial. Nós, obviamente, somos uma empresa que, se olharmos versus outras empresas do setor, temos menos capital, o que nos obriga, se calhar, a tomar decisões diferentes daquilo que são as empresas. Para dar um bom exemplo, é a nossa equipa de marketing, que já trabalha com temas de inteligência artificial já há algum tempo. No fundo, toda a parte da aquisição, nós temos uma máquina, ou seja, enquanto as empresas tradicionais acabam por ter o chamado cold calling, que tecnicamente são pessoas sentadas numa sala a ligar para empresas que receberam um número, nós acabamos por ter uma máquina de marketing que traz quase todos os clientes à nossa plataforma via demos. E como é que isso se faz? Olham para o LinkedIn, vêem empresas que estão a contratar, vêem empresas que estão a fazer reestruturações, vêem pessoas interessantes e depois montar uma máquina quase toda automatizada para fazer contacto com estas pessoas e trazê-las para a nossa plataforma. E quase todo o nosso processo de venda começa não connosco a ligar para pessoas, mas com pessoas a virem para nós. Isto é toda uma máquina que está montada já com a inteligência artificial. Depois começámos a olhar para a inteligência artificial, se calhar há um ano, tínhamos feito uma aposta muito grande em data, que é muito importante. Todos os dados estão bastante estruturados na Coverflex, já há mais de 2 anos que começámos essa aposta. Começámos a olhar para a inteligência artificial para o serviço ao cliente, ou seja, nós temos um dos principais pontos nestas áreas é o tema do serviço ao cliente e, portanto, nós começámos a escalar muito cedo equipas de apoio ao cliente muito grandes e o que nós agora temos tentado fazer no último ano é não escalar mais essa equipa, não acrescentar pessoas a essa equipa. Portanto, começámos a automatizar todo esse processo de serviço ao cliente, que também é um processo que é pesado para montar, ou seja, acho que muitas vezes as pessoas pensam em inteligência artificial como vou contratar esta ferramenta e vou metê-la a funcionar e amanhã está a funcionar. Não tem sido esse o nosso caso. E depois o último passo tem sido virar, ou seja, começámos pela máquina de marketing, fomos ao serviço ao cliente, estamos agora na fase de chegar àquilo que é o processo de venda, ou seja, começar a ter cada vez melhores pontos de venda, especialmente o canal Voz, que é um canal que nós estamos a começar a explorar, que é para começar a ter esse serviço ao cliente também Voz, porque a verdade é que, apesar de nós termos uma plataforma que é muito rápida a responder, as pessoas gostam muito do canal Voz e, portanto, é uma das áreas que nós estamos ainda a testar, apesar de haver muitos exemplos bons em inglês. Em algumas das línguas em que nós estamos não são exemplos tão bons, mas para nós é uma área estratégica para o futuro, a inteligência artificial. Esta questão da literacia financeira também é uma forma de esclarecer mais os clientes sobre com o que é que estão a lidar na Coverflex. Sim, nós no fundo, quando eu estava a falar em serviço ao cliente, estava a pensar não só naqueles que são perguntas dos clientes, mas também criámos uma área dentro da Coverflex, que nós chamamos Coverflex AI, que é no fundo uma área em que os colaboradores podem fazer perguntas como, por exemplo, qual é o PPR em que eu devo investir ou em que área que eu devia estar a gastar benefícios, como é que eu me comparo relativamente... Portanto, há um conjunto de perguntas um conjunto de ferramentas que nós criamos para as pessoas
terem cada vez mais informação e mais literacia financeira. Mas eram questões que eram recorrentes por parte dos clientes? Sim, eram questões que eram recorrentes, mas o objetivo ao final do dia acaba por ser dar mais literacia financeira e ajudar as pessoas a gastar. Ou seja, o que nós vemos, muitas vezes, nós agora comparando com outras ferramentas, o que nós víamos nas outras ferramentas e aquilo que os clientes nos dizem é que as taxas de utilização de benefícios acabam por ser muito, muito curtas, ou seja, sempre abaixo de 50%. O que nós vemos na Coverflex é sempre acima de 80%. Okay? Agora, a verdade é que esta customização e esta personalização, o que a inteligência artificial permite é a personalização. O que antes nos obrigava a ter chamadas individuais, a inteligência artificial consegue alavancar estas chamadas individuais e quando eu falo de chamadas individuais é esta personalização ao caso específico, ou seja, nós sabemos quem é a pessoa, nós sabemos quanto capital é que essa tem, nós percebemos como é que ela se enquadra em todo o ecossistema de pessoas que nós temos comparáveis e nós conseguimos dar sugestões à pessoa. Nós agora, nas próximas semanas, vamos também, fizemos uma ferramenta para simular o IRS, mesmo a propósito agora da altura em que estamos, e estamos também agora a fazer uma ferramenta que vamos lançar para esclarecer dúvidas. Eu sou um use case perfeito, todos os anos vou ao Google e vou esclarecer dúvidas sobre o IRS. Criámos uma ferramenta com base em todos os materiais que existem de IRS para ajudar também as pessoas a tomar decisões. Obviamente, a inteligência artificial não vai acertar 100% dos casos, mas há muitos casos em que vai acertar e vai trazer mais informação às pessoas. E estas ferramentas são apenas para clientes que estão na Coverflex? Ou... Depende. O que nós tentamos fazer é, nós olhamos sempre para as ferramentas, ou seja, nós chamamos agentes, nós criamos alguns agentes que são virados para coisas internas. Um exemplo é, por exemplo, o agente de data, que é que lhe dá informação, por exemplo, qual é que foi a poupança que ele fez, quanto é que ele anda a investir aqui versus o resto. Outros agentes que nós criamos são agentes que nós podemos usar tanto internamente como externamente. Por exemplo, este tema do IRS é um agente que vai estar dentro das capacidades internas da Coverflex, mas também vai ser lançado fora para mais utilizadores. Como é que fazem atualmente a divulgação? Dizia que tem uma grande equipa de marketing, uma máquina a trabalhar. No início, ou seja, foi através da rede de contactos mais pessoal de todos os fundadores. Agora já não há essa necessidade. Como é que fazem? Usam muitas redes sociais? Onde é que estão mais presentes? O LinkedIn tem sido o principal ponto de entrada de clientes. Neste momento, a máquina da Coverflex, quantos trabalhadores é que tem? Há mais de 150 neste momento. Há bocado dizia que a parte interessante é que consegue ter pessoas de vários pontos do país, uma vez que trabalham todos remotamente. Sim, nós acabamos por ter pessoas, na verdade temos pessoas no Brasil, Itália, Espanha, Alemanha, portanto acabamos por ter pessoas. Nós damos essa flexibilidade às pessoas para decidir onde é que querem viver e portanto fazemos isso. Qual é assim o critério para ser um trabalhador na Coverflex? Há alguma exigência? Eu acho que trabalhar numa startup não é para todos, mas recomendo vivamente a quem tenha essa vontade para lidar com aquilo que é. Eu acho que são desafios constantes e diferentes todos os dias e, portanto, é esse o meu critério. Como é que está a saúde financeira? Há pouco já disse que no mercado nacional até já estão bastante confortáveis. Quais é que foram os resultados do ano passado? Sim, nós em termos de rondas de investimento, nós já fizemos rondas superiores a 20 milhões de euros. Do ponto de vista de receita anualizada, já estamos acima de 10 milhões a ano. Queremos acabar em perto de 20 milhões. Nós temos agora um plano, isto depende sempre dos investidores externos e daquilo que, voltando ao tema do mercado exterior, que nós queremos explorar. Temos um plano que nos vai levar a ter profitability, portanto a ter resultados positivos, mas também temos um plano de, se houver um investidor que diga amanhã, olha, que coloquem mais dinheiro em Itália porque realmente o mercado é gigante, ou vamos juntos para a França, também podemos ter esse plano. Qual é assim o grande objetivo para o próximo ano na Coverflex? Para este ano. Para este ano, sim. No fundo, nós agora estamos relativamente à inteligência artificial, se nós olharmos para aquilo que é o mercado, e só para dar este exemplo em Portugal, nós temos 1 milhão de empresas em Portugal, não é? Quando nós falamos, não estamos em 10 mil em Portugal, mas queremos nos próximos meses, estamos numa pequena porção disso, não é? Nós acreditamos que temos uma proposta de valor que é suficientemente boa, quase para todas as empresas. Obviamente nós temos setores que nos gostam mais de nós. Setores de serviços são tipicamente mais ajustados. Mas, na verdade, nós pensamos, por exemplo, num cartão-refeição ou seguro de saúde, quase que seriam universalmente aplicáveis. E, portanto, o nosso objetivo só que nós também sabemos que não é fácil criar, e por isso é que as empresas que existem hoje no mercado nunca chegaram a estas PMEs e às microempresas. Porque não é fácil termos uma pessoa de vendas a falar com uma unipessoal, não é? E, portanto, nós acreditamos que a inteligência artificial nos vai ajudar do ponto onde nós estamos hoje de 500 empresas por mês, talvez a chegar às 1000 empresas por mês
este ano. Portanto, isso é um dos principais projetos. E depois é consolidar, obviamente, aquilo que estamos a ver, que são os indicadores muito positivos em Itália e Espanha. Eu espero que nos próximos trimestres eu não olhe para, estamos a trazer o mesmo número de colaboradores em Portugal versus o resto, mas olhemos para os outros como muito maiores. De que forma é que a passagem pela Católica Lisbon ajudou na construção da Coverflex e também no dia-a-dia a resolver os problemas que surgem? Eu acho que foi muito esta parte de social skills, ou seja, trazer pessoas de outras universidades e ajudar-me a conhecer, ajudar-me a criar a minha rede network, que ainda hoje estou em contacto com a maior parte dos colegas da altura. E depois foi também, quando tive esse projeto de empreendedorismo que estava a falar, houve uma abertura muito grande de todos os professores para me deixar trabalhar nisso como um projeto separado e, portanto, não criar entropias a isso. E, portanto, acho que é uma faculdade que, do ponto de vista académico, foi muito importante. Tive professores fenomenais, mas também do ponto de vista de abertura e de apoio ao aluno foi muito importante. O que é que utilizaram de diferente na altura em que entraram em competição no mercado nacional? O que é que diferenciou a Coverflex de outras plataformas e serviços que já existiam? No fundo, o que nós olhávamos era para serviços que demoravam, vou exagerar, mas serviços que demoravam 3 meses a ser implementados. Ou seja, um plano de benefícios demorava 3 meses, precisava de um consultor para a implementação e nós criámos uma plataforma que quase que é quando é que quer começar a utilizar benefícios. E, portanto, só esta parte que nós chamamos self-service, que é o cliente chega, cria uma entidade, cria uma empresa e consegue começar a utilizar amanhã, é uma alteração fundamental da lógica do mercado. Claro que estas empresas precisam de ajuda a fazer os planos de benefícios, etc. E, portanto, o que nós pensamos é, nós só conseguiremos chegar a estas empresas se nós tivermos formas escaláveis e que do ponto de vista de custo-benefício nos compensem. O que nós fizemos foi olhar para toda a jornada do cliente e perceber onde é que nós podíamos automatizar o processo, mesmo que o processo só seja automatizado para 80% dos clientes, mas isso já faz uma diferença fundamental, permitir-nos chegar a um mercado de PMEs que não estava a ser servido. Ou seja, tem um serviço mais rápido, podemos dizer assim, e isso tornou também mais atrativo. Sim, mais rápido, mais simples, mais intuitivo, com o colaborador final a dizer que quer ter Coverflex. Portanto, muito da forma como nós crescemos em Portugal, e estamos agora a crescer nos outros mercados, eram os próprios colaboradores que mudavam de empresa e que já estavam habituados a ter Coverflex e que estão nas entrevistas, isso acontece muitas vezes e isto é verdade, estão nas entrevistas da nova empresa e dizem, vocês não trabalham com Coverflex. E as empresas chegam ao pé de nós, mas o que é Coverflex? Explica-me o que é Coverflex, já estou farto de ouvir falar da Coverflex. Portanto, as pessoas mudam de emprego, mas querem levar a Coverflex. Em 30 segundos, porquê é que a Coverflex é um negócio com impacto? Nós acreditamos que estamos a mexer naquilo que é fundamental para as pessoas, que é o dinheiro, é a sua compensação pelo trabalho, e, portanto, nós trazendo este processo com mais liberdade, mais transparência, voltamos ao tema da literacia financeira também, nós acreditamos que temos um papel fundamental aí, e depois do lado das empresas conseguimos atrair o talento, não é? E conseguimos trazer também alguma eficiência na forma como oferecem compensação. Obrigada, Rui Carvalho, é um dos fundadores da Coverflex, a empresa que apresentamos hoje aqui no Negócios com Impacto, uma empresa que junta e quer ajudar todos os empresários a juntar numa só plataforma o cartão de refeição, também o seguro de saúde ou descontos nas empresas em que isso acontece, de uma forma a facilitar a vida através de apenas um cartão. O Negócios com Impacto regressa com mais ideias, é um podcast da Renascença em parceria com a Católica Lisbon. Negócios com Impacto.